Atividade complementar sobre operações com frações. Então, inicialmente, vamos ao nosso nome, que é a parte fundamental do formulário. Tudo que tiver com asterisco é obrigatório. Marque a sua série e vamos para o início das alternativas. Após resolver a operação acima em seu caderno, assinale a resposta que corresponde à mesma. Na letra A, nós temos uma adição. O que nós fazemos para somar frações? Mínimo múltiplo comum para igualar os denominadores. Ou então, quando eu tenho somente duas parcelas, eu posso usar a técnica da multiplicação. Denominador vezes denominador, 3 vezes 2, 6. E no numerador, eu multiplico cruzado. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. Então, a primeira operação, a resposta 7 sextos. Alternativa D. Na próxima, nós temos 3 parcelas. Então, eu posso somar de 2 a 2 ou fazer o MMC. 3, 2 e 6 são múltiplos de 6. Então, nós temos que igualar os denominadores a 6. 3 para 6 eu multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 2 para 6 eu multiplico por 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. E a terceira fração não alterou o denominador. Então, eu conservo o numerador, 1 sexto. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Numerador 0. Fração, quociente, 0. Resposta correta, alternativa B. Na próxima, nós temos uma multiplicação. Multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou eu posso simplificar primeiro. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 12, 48. 48 é múltiplo de 24. Então, eu posso simplificar, dividir 48 por 24. Então, 24 dividido por 24, 1. 48 dividido por 24, 2. Então, o produto, meio. Na próxima, nós temos uma divisão. Na divisão, eu copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 2 terços, inverso de 3 quintos, 5 terços. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Resposta correta, 10 nonos, alternativa C. Na atividade 2, nós temos uma expressão, nós temos subtração, multiplicação, adição e divisão. Então, primeiro nós vamos resolver a multiplicação e a divisão. Então, conservo 2 terços, negativo vezes positivo, negativo. Na multiplicação, numerador com numerador. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Então, nós temos 5 sextos. Positivo dividido por positivo, positivo. Na divisão, eu copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de 6 quintos, 5 sextos. Então, nós podemos cortar o 5 do numerador com 5 do denominador. Sobrará 1 sexto. Agora, com denominadores 3 e 6, o mínimo múltiplo comum de 3 e de 6 é 6. E vamos alterar somente a primeira fração. 3 para 6 eu multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. E o numerador menos 5 e o 1 são conservados, porque o denominador já é 6. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 dividido por 6, 0. Resposta correta, alternativa C. Atividade 6. 2 empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2 quintos da estrada e a outra 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada é de... Então, se eu divido a estrada em 3 partes e uma pavimentou 2, a outra vai pavimentar 3. E se essas 3 partes equivalem a 81 quilômetros e frações é a divisão em partes iguais, 81 dividido por 3, 27. Então, cada uma dessas 5 partes em que eu dividi a estrada vai ter 27 quilômetros. 27 vezes 5, 135. Resposta correta, alternativa B. Na próxima, tradicionalmente, os paulistas costumam comer pizzas nos finais de semana.
A família de João é composta por ele, sua esposa e seus filhos. E ele comprou uma pizza tamanho gigante, cortada em 20 pedaços iguais. Sabe-se que João comeu 3/12 da pizza e sua esposa comeu 2/5, e sobraram N pedaços para seus filhos. O valor de N é... Então, João comeu 3/12. Simplificando essa fração, 12 é múltiplo de 3. Então, dividindo 3/12 por 3, João comeu 1/4 da pizza. E a sua esposa comeu 2/5. Somando essas duas frações, 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. 5 mais 8, 13, 20avos. Então, os dois comeram 13 pedaços. Se a pizza tinha 20 pedaços e eles comeram 13, então ainda sobram para os filhos 7 pedaços. Alternativa A. Na atividade 8, escreva quantos quadradinhos devem ser coloridos para representar a metade da figura. Nós temos um retângulo dividido em 12 partes iguais. Metade de 12, 6. Para colorir 1/3 da figura, se eu dividir 12 em 3 partes, cada parte vai conter 4 quadradinhos. Então, 1/3, 4 quadradinhos coloridos. E 3/4, se eu dividir 12 em 4 partes iguais, cada parte vai ter 3 quadradinhos. 3 vezes 3, 9. 5/6, dividindo 12 em 6 partes iguais, cada parte vai ter 2 quadradinhos. E 2 vezes 5, 10. Atividade 9, um professor de matemática pediu a um aluno que escrevesse a representação decimal da fração 215 centésimos. Qual é o número decimal que esse aluno escreveu? Então, para transformar uma fração em número decimal, basta dividir o numerador, o número de cima, com o denominador, que é o número de baixo. Mas quando tem uma fração centesimal, isso não é necessário. O que é uma fração centesimal? É aquela em que o denominador for 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, nesse caso, eu vou escrever o numerador. Quem é o numerador? 215. E vou colocar a vírgula. Após a vírgula, vai ficar exatamente a mesma quantidade de algarismos que confere com a quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Se no exemplo, na atividade dada, eu tenho 2 zeros, eu vou ter que ter 2 números após a vírgula. Então, a resposta correta é 2 inteiros e 15 centésimos. 2 zeros, 2 números após a vírgula. Atividade 10. Em uma sala de aula com 10 alunos, 3/5 tiraram nota acima de 7 numa prova de matemática. 1/5 foram reprovados, pois tiraram nota abaixo de 5. Calcule a quantidade de alunos que tiraram 5, 6 ou 7. Então, se eu pego os alunos que tiraram mais de 7 e os que foram reprovados, eu tenho 3/5 mais 1/5. Denominadores já são iguais. Então, eu conservo o denominador 5 e 3 mais 1, 4. Então, ao todo eu tenho 4/5, ou seja, eu dividi essa turma em 5 partes e já retirei 4. 10 dividido por 5, 2. Cada parte tem 2 alunos. Se eu já retirei 4, sobra apenas uma parte, que vai conter os alunos que tiraram entre 5, 6 e 7. Então, resposta correta, alternativa B. Apenas 2 alunos tiraram uma dessas 3 notas. Atividade 10, assinale a alternativa a seguir. Na fração 10/3, o denominador é 10 e o numerador é 11. Errado. O denominador é o número que vem embaixo. O denominador é 11 e o numerador é 10. Essa questão eu fiz uma correção entre as opções, mas de acordo com quem já respondeu, vai ficar correto, tá? No vídeo que eu postei das correções, das resoluções, eu fiz um comentário errado para vocês, então eu vou fazer essa correção agora. Essa segunda opção, as frações 3/4 e 12/18 não são equivalentes. Então, essa alternativa está correta. No primeiro vídeo que eu fiz, eu acabei esquecendo, não observando a palavrinha não. Elas realmente não são. Por quê? Se eu multiplicar 3 por 4, vai dar 12. Para ser equivalente, eu teria que ter embaixo qual denominador? 4 vezes 4, 16. Aí elas seriam equivalentes. Então, elas não são equivalentes. A segunda está correta. E o MMC de 2, 3 e 8 é 18?
18 é múltiplo de 3, 18 é múltiplo de 2, mas 18 não é múltiplo de 8, então essa está errada. Então, apenas a segunda alternativa está correta. Então, quem foi pelo vídeo de correção, marcou a letra E, que eu tinha colocado as 3 falsas. Vai ficar correto do mesmo jeito, não precisa alterar. Na questão 11, João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Ele gasta 1/4 com aluguel e 2/5 com alimentação da família. Esse mês, ele teve uma despesa de 3/8 do seu salário, foram gastos com remédio. Sobrou dinheiro? Então, primeiro vamos calcular o gasto dele. 1/4 de aluguel, mais 2/5 com alimentação da família e 3/8 que ele gasta com remédio. Quanto ele gastou ao todo? Então, primeiro vamos ao mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 8, que vai dar 40, que é o menor múltiplo comum entre os 3 números. Então, 4 para 40, eu multiplico por 10. 4 vezes 10, 40. 1 vezes 10, 10. 5 para 40, eu multiplico por 8. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 8, 16. E 8 para 40, eu multiplico por 5. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 5, 15. Então, 10 mais 16, 26. 26 mais 15, 41. Então, se eu dividir o salário dele em 40 partes e eu preciso de 41 partes, o que vai acontecer? Vai ficar faltando ainda uma parte. 520 dividido por 40 vai dar R$13. Vai ficar faltando exatamente uma parte que equivale a R$13. Então, não sobra nada do seu salário e ele ainda fica devendo, pois suas despesas foram de R$13 a mais que o seu salário. Atividade 13. No dia do lançamento de um prédio, foram vendidos 3/5 do apartamento, o que corresponde a 12 apartamentos. Quantos apartamentos há ao todo nesse prédio? Então, se eu dividir o prédio em 5 partes e 3 partes correspondem a 12, 12 dividido por 3, 4. Então, cada uma dessas 5 partes vai ser compostas por 4 apartamentos. Então, 4 vezes 5, 20. Ao todo, esse prédio contém 20 apartamentos. Se você chegou a mais um final de atividades, parabéns! Agora clique em enviar e fale com a professora que já enviou. Então, quando você clica em enviar, já vai aparecer para você a resposta. Sua resposta foi registrada. Pode aguardar uns 2 minutinhos, clica no link novamente para ver se vai aparecer para você, a mensagem que seu formulário já foi enviado ou se vai abrir ele já respondido, porque eu já abri a opção para você fazer a correção. Se abrir já respondido, beleza, o meu está todo certinho, não preciso corrigir. Se precisar fazer uma correção, é só percorrer todo o formulário novamente e fazer a correção. Então, até a próxima correção de exercícios.